Boa tarde. Gente, que dia que tá marcada a nossa prova? 23? Então tá. Só para relembrarmos. Bom, então hoje vamos falar sobre estudo da dinâmica florestal, tá? Então vamos começar a entender um pouco a respeito sobre ingressos de novos indivíduos, mortalidade de alguns indivíduos, como que isso, né, nós avaliamos em números dentro de um manejo florestal voltado para nativas. Bom, gente, primeira coisa que precisamos saber, tá? Existe uma resolução do nosso Sistema Brasileiro Florestal, onde ela fala sobre as parcelas permanentes de inventário florestal, tá? E redes de monitoramento para avaliação dessa dinâmica de floresta. Então, existe um documento que é a nível de Brasil, que na verdade está conectado a algumas redes do mundo, para a respeito dessas parcelas permanentes, onde se possa então fazer mensurações florestais para ter um acompanhamento de como andam nossas florestas, tá? Principalmente questão de florestas tropicais, tá? Então, qual é o principal objetivo desse documento? É um sistema nacional de parcelas permanentes. Principal objetivo: obter informações sobre o crescimento e produção de florestas, sobretudo as nativas, para fundamentar a definição de normas técnicas de políticas públicas que vão aprovar o manejo florestal sustentável, tá? Então lembrem, pessoal, da onde que nós fazemos plano de manejo de florestas nativas? A partir de florestas públicas, tá? Então existem florestas públicas que ainda são de domínio da União, por exemplo, e que estão em estado de conservação. Então, o governo, a partir desses relatórios de parcelas permanentes, eles vão avaliar o estado dessas florestas e aí vão verificar se é interessante ou não abrir essas florestas para quê? Para processo de licitação, por exemplo, tá? Então, imagina que vocês, né, de novo, isso aqui é muito forte aonde? Lá na região norte, principalmente, que é onde se faz manejo de floresta nativa, né? Tanto para obtenção de produtos madeireiros, quanto produtos não madeireiros, tá? Então, principalmente lá na região norte, Amazônia, exploração de madeira, exploração de açaí, frutas, sementes. Da onde que vai acontecer essa exploração? Normalmente são terras de reserva indígena, unidades de conservação, floresta nacional, tá? Que são de bens públicos. Então, eles abrem licitações. Quem tem interesse em fazer exploração deve mandar uma proposta, que é um plano de manejo florestal. Então, faz uma proposta, manda para o governo avalia e abre ou não, né, esse processo de licitação. Quem ganhar, então, tem direito à exploração florestal dessa área, tá? Então, a ideia dessas parcelas permanentes é exatamente monitorar como que andam essas florestas. Por quê? O governo, para definir qual floresta vai ser aberta para o processo de licitação, ele tem que saber primeiro o que tem nessa floresta, né? O quanto de madeira poderia ser explorada, qual que é o potencial de regeneração dessa área, em relação a produtos florestais nativos também, né, não madeireiros, que outro tipo de exploração comercial poderia ter dali, tá? Então, a partir daqui, que ele vai buscar essas informações. Então, monitoramento permanente de florestas nos diferentes biomas, visando a obtenção de informações sobre o crescimento e evolução da floresta, bem como a sua reação a perturbações diretas ou indiretas, né? Então, ou seja, a capacidade dessas florestas de estar se recuperando após perturbações, tá? Então, aqui, acaba que é bastante forte lá para a região norte, né, como eu falei, Amazônia. Aqui em Cerrado do Pantanal não tem tanto dessas parcelas permanentes, mas tem também. E também região de zona costeira, lá pro sul, Pampas, também tem essas parcelas, tá? E é claro que também é interesse de cada bioma, desenvolvimento, enfim. Quem tem interesse em fazer essa publicação. Quem coordena também é a Embrapa, tá? Que ajuda com esses relatórios. Então, nosso sistema, ele é coordenado pelo nosso Sistema Florestal Brasileiro, né, o CIF, e ele tem como finalidades,
Contribuir para a consolidação, manutenção, comunicação e integração dessas redes de monitoramento, dessas dinâmicas florestais brasileiras. Então faz a questão de reunião técnica, discussão, disseminação de informações, organiza as informações previamente no nosso Sistema Nacional de Informações Florestais. Então cada bioma, né, tem as suas parcelas alocadas de forma regional e depois elas são interligadas então nesse sistema nacional, que aí quem vai coordenar é o CIF, a partir de metodologias estabelecidas pela Embrapa. E contribuir para a identificação de linhas de pesquisa relevantes, fontes de financiamento e áreas prioritárias para a instalação de novas parcelas permanentes, né? Então, com isso, consegue essas informações a respeito de plano de manejo florestal, né? Se é interesse ou não abrir aquela floresta para exploração. Busca também informações a respeito da conservação dessas florestas, né? Como que elas estão se recuperando e também questão de prioridades de estudo. Se é a área que ainda tem pouco estudo e que está sofrendo muita perturbação, também é interessante, né, ter investimentos nessas áreas para priorizar a instalação de parcelas permanentes, tá? Aí podem abrir, por exemplo, redes de financiamento, propostas de projeto de pesquisa, bolsas, né, de mestrado, doutorado nessas áreas. Para quê? Para influenciar principalmente na conservação desses locais. Tá? Então, olha só, um exemplo, né? Nós temos o nosso Sistema Nacional de Parcelas Permanentes, e aí nós temos parcelas aqui no Cerrado e no Pantanal, temos a Rede Flor, que é lá para a Amazônia, temos aqui também a Zona Costeira, temos também redes da Caatinga, tá? Dificuldade de tudo isso é de manter essas parcelas ativas, né? E das pessoas que desenvolvem essas pesquisas de estar sempre alimentando esse banco de dados. Então, tem alguns que são bem desatualizados, outros já são um pouco mais. Lá na Amazônia, por exemplo, olha só, tanto de parcelas permanentes que já temos instaladas. Então, tem parcelas permanentes instaladas. Se vocês entrarem no site do bioma, então, por exemplo, Rainfor vai ser principalmente ali para a região da floresta amazônica. Vejam que não é só o Brasil, né? Então pega a floresta amazônica de forma geral com seus países vizinhos. Então cada um desses aqui tem seus sites, tá? Rede Flor é um dos que tem mais ativo. Caatinga também foi lançado agora um documento certinho explicando como que funciona a instalação dessas parcelas. Do Pantanal, eu procurei, não tinha achado, não sei se está ativo de novo, essa aqui do Serpan, que seria Cerrado e Pantanal. Mas eu trouxe exemplos, então, por exemplo, lá da Amazônia. Então, se vocês entrarem no site da Rede Amazônica de Inventários Florestais, ali em cima, onde está verdinho, se vocês irem em manuais, tem o manual de campo. Então, vocês abrem um documento, olha, de 2021, último arquivo enviado. Então, vocês entram no documento, leem, tem a questão das parcelas, como devem ser instaladas a campo, como devem ser mensuradas as árvores, questão de diâmetro, altura, tamanho das parcelas, o código das árvores, como elas têm que ser colocadas. Então, cada árvore que participa dessas parcelas devem ser mensuradas, identificada com plaquetinha. Esse código tem que ser igual para todo mundo, para qualquer pessoa que estiver desenvolvendo o trabalho em parceria, né, ter um padrão de identificação, tá? Então, aqui questão de de medições, códigos de campo, como fazer a identificação correta das árvores, em português, em francês, né, que são outros locais que também desenvolvem pesquisa ali na região, tem inglês também. Então, é aberto para qualquer pessoa do mundo que for desenvolver pesquisa ali para alimentar esse nosso banco da Amazônia. Aqui é um exemplo do site lá da Caatinga, que eu também comentei com vocês que tem, tá? Então seria Ceará, Pernambuco, Piauí. Então eles também têm um projeto deles também de parcelas permanentes. Então cada bioma tem o seu e todos vão ser interligados nesse sistema nacional, tá? Inclusive, acho que ano passado lançou do governo um manual específico ali para Caatinga também, como fazer a parte de campo. Depois também como alimentar
esse banco de dados, né, no Excel, para ficar disponível para todo mundo. Questão dos códigos também tem que ser padronizado. Então, você faz a mensuração dessas árvores e disponibiliza a planilha no Excel com as coordenadas das árvores, as parcelas, para que qualquer pessoa, depois que precisar dessa informação, conseguir fazer o acompanhamento também, tá? E aqui, então, seria a questão de mundo mesmo, que participa a respeito dessas parcelas permanentes, tá? Então, as parcelas que já têm instaladas, 63 países, né, tem essa questão desse monitoramento. Árvores que já foram medidas, 3 milhões, 21 mil espécies já foram catalogadas e tem aproximadamente 2.800 colaboradores que fomentam, então, esse banco de dados, tá? E aqui no Brasil, né, tem uma boa contribuição até já em relação a essas parcelas, tá? Então, de novo, principalmente empresas, né, que vão trabalhar, fazer essa exploração de manejo florestal, voltado para pesquisa, Embrapa, universidades. Então, faz essa alimentação para ter esse acompanhamento desses inventários. Dúvida, gente? Tranquilo, né? Então, é legal vocês saberem que isso existe. É atualizado? Não muito, tá? Então, ali o último documento que foi mandado de formulário foi de 2021. Antes, eu acho que era 2017. Mas, um ano para o outro vocês entram, vai ter alguma diferença ali, mas é algo que não é tão atualizado a nível mundial ainda, né? Perto do tanto de trabalho que tem. Então, gente, existem nos inventários para plano de manejo o inventário florestal contínuo, tá? Lembra que eu comentei com vocês, né, várias vezes sobre a importância do inventário florestal dentro do plano de manejo. O inventário florestal que vai nos falar o que tem de madeira, o que tem de produtos não madeireiros, quais espécies podem ser exploradas ali naquela região ou não. Então, quando nós falamos de um inventário florestal aplicado em plano de manejo de florestas nativas, ele tem algumas especificidades dele, tá? Algumas particularidades. Então, o inventário florestal contínuo, quando que ele deve ser realizado? Antes da exploração florestal propriamente dita, tá? Por quê? Porque é ele que vai verificar essa possibilidade de mudanças na estrutura da floresta. Né? Então, primeiro, vamos a campo, fazemos um inventário florestal bem detalhado dessa área e a partir dos resultados desse inventário contínuo, ele vai me falar, por exemplo, né, a composição florística, irá permitir acompanhar os impactos de uma exploração de impacto reduzido nesses planos de manejo florestal, tá? Então, é esse inventário florestal contínuo que vai nos falar sobre como que está a nossa floresta. Então, o inventário vai fornecer dados básicos para monitorar esse desenvolvimento e também questões de tratamento silvicultural e também avaliar os processos de dinâmica da sucessão natural dessa floresta. Questão de crescimento, produção florestal por espécie, classe de diâmetros, definição do regime de manejo, do tipo, da intensidade de corte, da aplicação de tratamentos silviculturais, tá? Mais pra frente, nós vamos ver certinho como que esses termos, né, influenciam no manejo florestal de nativos. Então, esse primeiro inventário ele tem que ser detalhado, tem que ter uma abrangência maior, ele irá pegar tanto a regeneração quanto árvores mais desenvolvidas, tá? E ele vai ser a base nossa para os futuros inventários, né? Para os futuros trabalhos, para a futura exploração na área. Dependendo do que esse inventário falar, das espécies que ele encontrar, dos diâmetros que tem, ele também fará referência sobre o que pode e o que não pode ser explorado, o quanto que pode ser explorado de cada espécie, como que cada espécie tem de comportamento em alguma região, em relação à recuperação dessa área, regeneração natural da vegetação, tá? Então é bastante importante. Beleza? Então, esse inventário florestal, ele vai estimar principalmente características na época desse inventário florestal, tá? Num segundo momento, e também a diferença deles em momentos diferentes.
Então, em um primeiro momento, fazemos esse inventário florestal com uma boa avaliação em relação à dinâmica dessa floresta. Passado um determinado tempo, nós podemos fazer de novo esse inventário florestal. Então, com isso, nós vamos ter o quê? O acompanhamento da estrutura da floresta, tá? Então, eu vou ter um inventário em um ano 1 e, por exemplo, em um ano 2, em um ano 5, em um ano 10. E a diferença ocorrida durante esses inventários é o que vai nos ajudar a compreender a estrutura dessa floresta. Capacidade de regeneração natural dela, capacidade de mortalidade desses indivíduos, ingressos desses indivíduos, se teve algum fator externo que estava perturbando essa floresta, né, de repente uma queimada, uma ventania, ou o contrário, fatores que ajudaram a recuperar essa área. Então, tudo isso irá nos falar através do quê? De inventários contínuos. Então, para isso, a gente precisa ter esse acompanhamento de ano após ano, tá? Então, normalmente, essas medições são feitas de 3 a 5 anos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma plaquetinha. Então, a árvore que era a árvore 5, qual que era o talhão, qual que era a floresta, qual que era a identificação. Cada parcela dessas tem que ter as coordenadas, x, y. As árvores também têm que ser localizadas. Opa! Tá? Então, as árvores também têm que ser mapeadas. E quando o objetivo é avaliar, então, a regeneração em estágio inicial, aí é recomendado fazer esses inventários com intervalo de 1 e 2 anos, tá? Porque a vegetação em regeneração, né, ali nos primeiros anos, a gente consegue pegar melhor a percepção dessa floresta. Agora, se já é uma floresta mais madura, aí você pode fazer com espaçamentos maiores, somente para acompanhar mesmo questão de crescimento, incremento da floresta. Tá muito rápido? Estão acompanhando? Então, olha só, de acordo com a metodologia do seu plano de manejo, você pode escolher o tipo de inventário, né, o tamanho dessas parcelas que vão precisar ser delimitadas. Então, parcela permanente de 100% vai me dar quantos metros quadrados? Parcelas de 100%? Isso mesmo, né? 1 hectare. Então, 10.000 metros quadrados. Então, nesses casos, qual que é a recomendação? Medir todas as árvores que possuem diâmetro acima de 20 centímetros. Então, para isso, seria, por exemplo, a nossa figura A. Como a área é muito grande, 1 hectare, 10.000 metros quadrados, fica inviável de fazer a mensuração de todas as árvores sem se perder, né? Então, subdivide ela em parcelas de 10 por 10, por exemplo. Então, em uma área desse tamanho, faz essa subdivisão e faz a medição de somente as árvores que possuem diâmetro acima de 20 centímetros. Certo? Ou então, você pode pegar essa mesma área de 100 por 100 e fazer o quê? 25 subparcelas de tamanho 20 por 20. Né? Então, o que isso vai determinar? Também o tamanho da sua equipe, o tempo, o prazo, né, disponibilidade de recursos. Então, de repente, eu consigo aumentar a minha área e lançar menos parcelas, né, mas que vai ser a mesma representação total. Ou você pode lançar parcelas de 50 por 50 metros, tá? Então, ali eu já teria uma área de 0,25 hectares, tá? E aí já faria a mensuração do quê? Todas as árvores acima de 5 centímetros. Já é importante para quê? Principalmente regeneração da floresta, né? Árvores pioneiras ali, que estão no seu primeiro crescimento, então já pega essa questão. Ou ainda lançar parcelas de 20 por 50, né? Com também diâmetros acima de 5 centímetros e dividir elas, então, em 20 setores de 10 por 5. Tá? Então, tudo isso vai depender. São algumas das formas que podemos alocar essas parcelas no campo. Certo? Então, assim, quanto maior a parcela, mais variabilidade nós vamos conseguir pegar. Porém, vai dar mais trabalho de mensurar essa parcela realmente no campo. Então, você precisa de uma equipe melhor.
Se você está com uma equipe reduzida, tem que trabalhar com parcelas menores, mas você vai precisar lançar mais parcelas. Então, nas análises de estruturas e de dinâmica dos dados permanentes por classes e diâmetros, o que é sugerido? Né? Fazer mensuração das árvores a partir de 5 centímetros de diâmetro. Para quê? Para florestas que estão em estágio inicial. Então, por exemplo, vamos fazer uma distribuição diamétrica, tá? Lembrem lá de inventário. A gente consegue fazer essa distribuição das árvores por classe de diâmetro. Então, podemos fazer de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, enfim, e assim sucessivamente, tá? Então, de novo, em um primeiro momento, uma primeira medição, um primeiro inventário, é importante que ele seja mais detalhado. E é legal pegar esse subbosque da floresta. Então, também a questão da regeneração. Ou ainda, se foi uma área que já foi explorada, tá? Foi feito um manejo florestal nela de impacto reduzido, ela foi explorada e você quer avaliar como que está a regeneração dessa floresta. Também deve-se fazer essa medição de 5 centímetros, que aí você vai conseguir acompanhar se essas árvores estão ingressando ou se não estão conseguindo desenvolver, enfim, capacidade de regeneração dessa floresta. Agora, se são florestas, né, de acompanhamento que já estão mais avançadas, aí nós podemos fazer o quê? Essa mensuração de 10 em 10 centímetros. Fazer essa classe diamétrica mais distribuída, tá? Então, nós vamos conseguir pegar mais essa relação do incremento mesmo da floresta. O quanto que ela cresceu de um ano para o outro. Melhor, de um inventário para o outro, né? E aí, nesses casos, a gente considera o nosso diâmetro mínimo de corte de 50 centímetros, tá? Vocês vão ver nas próximas aulas que manejo de florestas nativas, o inventário, o diâmetro mínimo de corte é 50 centímetros, tá? Enquanto que inventário para supressão vegetal é 32 centímetros aqui no nosso estado, inventário de nativas é de 50 centímetros para plano de manejo florestal sustentável. Agora, se fosse para uma supressão vegetal, que é o corte raso da vegetação para uso alternativo de solo, aí é 32 centímetros, tá? Mas então, plano de manejo, o que é esse? Lembra, né? Vamos ter a floresta, vamos selecionar alguns indivíduos, derrubar esses indivíduos, né? Fazer o aproveitamento da madeira ou aproveitamento de produtos não madeireiros, sem descaracterizar a cobertura florestal dessa área. Então, retiramos somente algumas árvores, mas a floresta em si continua ali. Contrário de uma supressão vegetal, por exemplo, para entrar com pasto, lavoura, enfim. Não confundam isso, hein? Certo? Então, pegar a regeneração acima de 5 centímetros. Se for só para acompanhar a dinâmica da floresta, acima de 50 centímetros. Se eu não quero um grau de detalhamento tão alto. Intensidade amostral, ou seja, quantas parcelas, né, vão precisar ser lançadas nesse tipo de inventário. De novo, vai depender da floresta em si. Se eu tenho uma floresta muito heterogênea, eu tenho que lançar mais parcelas. Se eu tenho uma floresta mais homogênea, eu posso lançar menos parcelas, tá? Dos recursos disponíveis e também do objetivo do meu inventário, né? Se eu quero um inventário com uma precisão muito alta, eu tenho que lançar mais parcelas. Se eu quero um inventário que não estou tão preocupada com a precisão dele, eu quero mais fazer um conhecimento ali da área, um levantamento florístico, saber o que tem e o que não tem, de espécies protegidas, por exemplo, aí eu posso fazer menos parcelas, tá? Então, se eu quero fazer um estudo ecológico, eu preciso de uma alta intensidade amostral, que seria exatamente ver essa dinâmica da floresta, de como que está a taxa de crescimento dela, como que está a questão de espécies florestais, né? Lembram daqueles índices fitossociológicos que nós já vimos, né? De densidade, frequência, abundância. Aí eu preciso ter uma representação melhor, tá? O que a FAO recomenda? Lançar uma parcela de 1 hectare para cada 100 ou 150 hectares, tá? Então, normalmente, a cada 100 hectares, se você lançar uma parcela de 10 mil metros quadrados, ela provavelmente vai atender as necessidades do seu inventário para plano de florestas nativas,
Beleza? Então, lembrem dessa recomendação de 1 hectare para cada 100 ou 150 hectares. Então, para vocês verem, né, que realmente são áreas muito grandes, de grande abrangência. De novo, se a gente pegar lá na Amazônia, por exemplo, né, as florestas têm uma diversidade muito alta também, além de ter uma área de extensão grande e ter uma dificuldade de acesso também. Então, tudo isso tem que ser considerado quando pensamos na nossa intensidade amostral. Beleza? Não consigo, super. É um sinal para você. Gente, vocês entenderam a teoria da coisa? Tá? Então lembre que o inventário vai ser o quê? A base para o nosso plano de manejo, tá? Então agora entrando nos nossos cálculos, né, de hoje. Então hoje, como nós falamos, o principal foco é a estrutura da dinâmica dessa floresta. Ou seja, o que teve de diferença, né, de um ano para o outro de inventário, tá? Então aqui nessa tabelinha, nós temos os códigos das espécies, né, os indivíduos. Na verdade aqui seria 1, 2 e 3, tá? Deixa eu até corrigir aqui. Que seria o número dos indivíduos em si, né? Tem como ser 1, 2, 1. Então, árvore 1, árvore 2, árvore 3, tá? Então, aqui nós temos os diâmetros quando? Lá em 1980, quando ela foi medida, tá? E aqui nós temos o diâmetro lá em 1997, quando foi feito o quê? A segunda medição desse inventário, tá? Então, olha só, as árvores, elas tinham um diâmetro, né? E como esperado, em 17 anos, elas conseguiram um aumento de diâmetro, né? Um incremento ali. Então, algumas cresceram mais, outras cresceram menos. Tem um intervalo ali de 17 anos entre elas, tá? Então, olha só, foi feita a medição em um momento e a medição em um segundo momento. Lembrem, se vocês querem ver acompanhamento da estrutura florestal, vocês precisam ter 2 inventários, pelo menos, né, de base, para ver o que está mudando nessa estrutura. Então, se você pegar somente o momento 2, não tem com que você se basear no nosso momento 1. Então, a gente sempre precisa de pelo menos uma referência desse inventário, tá? E aí, gente, nós temos então o que aconteceu de mudança na nossa estrutura, tá? Então, o que nós vamos ter? O LPD de cada árvore vai ser o quê? O nosso diâmetro final menos o nosso diâmetro inicial, vezes 10, dividido pelo nosso período em anos. Qual que foi o nosso período? 97 anos 80? Isso. 17 anos, tá? Então, qual que é o tempo aqui? Seria 17 anos. Por quê? Porque foi feita uma medição em 1980 e outra em 97, tá? Então, esse é o nosso P. Então, vamos colocar aqui nessa equação? Então, a primeira seria... Vou colocar aqui. Isso. Então, aqui seria 16,9 menos 14 vezes dividido por 17. Quanto que dá? Então, façam aí. Façam na calculadora só para confirmar que vai chegar nos mesmos resultados, tá? Essa continha é fácil para cair na prova, né? Então, 16,9, menos 14, vezes 10, dividido por 17, 1,70. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que ela teve um incremento de 1,70 milímetros por ano. Então, como foram 17 anos, então o que pegou? A diferença dos diâmetros, certo? Então, o final menos o diâmetro inicial,
vezes 10, o que seria esse 10? É para transformar, né, do centímetro para o milímetro, dividido pelo o período, que foi, então, 17 anos. Então, praticamente, em cada ano, cada uma dessas árvores, da primeira árvore, no caso, cresceu 1,7 milímetros por ano. A segunda árvore cresceu 1,4 e a terceira árvore, né, olha só, a mesma espécie ainda, né? Todas é o código de espécie 3, então quer dizer que são todas as mesmas espécies, ainda cresceu mais, 3,41. Provavelmente essa terceira aqui estava em algum local que favorecia nessa espécie natural. Certo? E se a gente fosse fazer para esse povoamento todo aqui, o que a gente teria que fazer? Como que é para o povoamento? Teria que somar tudo, né? Então, é somatório dos individuais, então 3,40 mais 1,40 mais 1,70 dividido pelo número total. No caso aqui, 3, né, que só tem esse exemplo aqui de banco de dados. Então, daria 2,17 para o povoamento todo. Número de indivíduos. Nesse exemplo aqui, eram só 3. Certo? Não, código é o código da espécie. 3 porque são 3 árvores. Entendeu? É o número total de indivíduos. Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Todo mundo chegou nesses valores de 1,70, 1,40? Entenderam isso, né? Então, o que é? É o nosso diâmetro final menos o nosso diâmetro inicial e o quanto que isso me deu de acordo com o período do meu inventário. Se eu tivesse feito a cada 5 anos, seria então dividido por 5, a cada 10, a cada 20. Aqui foram 17 anos, então dividido por 17. Tá? Então, isso pode variar bastante. Então, isso são o quê? Estimativas de incremento e crescimento. E com isso, nós podemos então chegar nessa nossa tabelinha aqui, né? Onde nós podemos ter os cálculos tanto de área basal quanto de volume, tá? Tô vendo que vocês já estão aí no Excel, né? Fazendo os cálculos. Então, no exercício da atividade que está no Moodle, o que eu estou pedindo para vocês? Área basal, tá? Então, área ocupada pelas árvores. Porém, vocês também poderiam fazer por volume. Seria a mesma coisa, só que em vez de considerar a área basal, consideraria o volume, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Prestem atenção aqui rapidinho. Pegando a área basal, nós temos a nossa área basal F, que seria o quê? Final. Então, qual que é a minha área basal final? O que seria minha área basal final? Seria a última medição de inventário que eu tenho, certo? Minha área basal inicial seria a primeira medição que eu tenho de um inventário, né? Quais são os inventários que eu estou trabalhando? Qual que é o período que eu quero fazer essas estimativas? Então, minha área basal inicial seria do meu início. Ali no exemplo seria de qual ano? 1980 ou 97? 80, né? Isso, então, minha área basal inicial naquele exemplo seriam meus diâmetros, né? Minha área basal considerada em 1980. Minha área basal final seria, então, do final do meu inventário, do meu ciclo de crescimento de 17 anos. Então, minha área basal final, F, a última medição que eu tenho, né? Então, qual que é o espaço que eu quero saber? M, mortalidade. I, ingresso. Então, o que seria uma mortalidade? Uma árvore que apareceu no meu inventário 1, mas não apareceu no meu inventário 2, certo? Então, se em 1980 aquela árvore foi medida, quer dizer que ela existia ali, se ela tem um diâmetro. Se no próximo ano, né, o inventário contínuo, foi lançada aquela parcela, mas não foi identificada aquela árvore, quer dizer o quê? Que ela morreu. Então, o meu diâmetro naquele momento é o quê? 0, certo? Ingresso, contrário. Então, árvores que no primeiro momento era 0, porque ela não existia, mas lá no meu inventário, no meu outro inventário final, apareceu aquela árvore, né? Do nada apareceu um diâmetro ali. Quer dizer que ela cresceu ali durante aqueles 17 anos, que lá no início ela não tinha, certo? Então, o crescimento periódico bruto é o CB.
Então, o que ele vai ser? A minha área final, excluindo meus ingressos e minha mortalidade. CBI, também é o nosso crescimento periódico bruto. O que ele vai fazer? Ele vai incluir o incremento e a mortalidade, porque é o bruto da coisa, né? E o CL seria, então, o nosso crescimento líquido, excluindo os ingressos. CLI é o meu crescimento líquido, porém, incluindo meus ingressos e mortalidade, tá? Então, abram aí o Excel de vocês. Tem a tabelinha da nossa aula de hoje, que é para ver o quê? Exatamente essa dinâmica, para vocês visualizarem na tabela e alimentarem ela com o que teve de ingresso, o que teve de mortalidade, o que teve de crescimento bruto, líquido, enfim, de cada uma delas. Certo? Então, a aula já está aí no Moodle de hoje. Deixa eu abrir aqui a tabela para vocês acompanharem. Nossa aula 5. Então, olha só. Temos aqui as espécies, né? Então, aqui no S, o código. V quer dizer que são espécies vivas, né? Onde eu tenho aqui, ó, no código 331, na linha 11 do Excel, eu tenho meu primeiro I. O que isso quer dizer? Nasceu. Exatamente, né? Então é um ingresso de uma árvore. Então ela nasceu. Como que eu sei que ela nasceu? Em 1980 não existia. Em 97 ela existia. Então ela tinha 10 centímetros ali. Então quer dizer o quê? Que é um novo indivíduo, tá? Então por isso a importância dessas parcelas permanentes, dessas árvores serem identificadas. Por quê? Se aquela árvore está ali sem plaquetinha e tem um diâmetro pequeno, provavelmente ela começou agora a ser contabilizada, né? Então, M já seria o quê? A mortalidade. Por exemplo, na nossa linha 14. Então, lá em 1980, aquela árvore existia, mas quando foi feita novamente uma medição, não foi localizada aquela árvore dentro da parcela. Quer dizer que ela foi retirada dali, né? Morreu por causas naturais, ou alguém foi lá e cortou realmente ela. Então, entra como 0, mortalidade. Certo? Então, vamos fazer? Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Calcular o incremento dela em milímetros durante o ano, que seria essa fórmula que nós utilizamos aqui, tá? Então, como que nós fazemos? Igual, abre parênteses. Diâmetro final, menos o nosso inicial, fecha parênteses, vezes 10, que é da fórmula, dividido por anos. Qual que é o período? 17 também, né? Porque 80 e 97, diâmetro de 80 e diâmetro em 1997, quer dizer que foi... Ixi. Aí, pessoal, deixa eu preencher para cá. Deixa eu colocar assim para não vir as formatações, ficar mais fácil para vocês. Então, aqui, onde tinha árvore, onde tem ingresso ou onde tem mortalidade, dá para calcular? Não, né? Por que que não dá? Porque eu preciso do meu diâmetro final e do meu diâmetro inicial, senão vai dar um número negativo. Então, aonde tem ingresso ou mortalidade, vocês têm que ignorar. Tá? Não quero que venha a formatação. Quando tem ingresso ou quando tem mortalidade. Porque para me fazer o cálculo de incremento, eu tenho que ter o quê? Medição nos meus 2 períodos, tá? Então, deixa eu só... Então, vamos copiar a fórmula e aplicar somente aonde existe. Opa.
E aí façam para a população também aqui, ó, para o povoamento total, quanto que daria? Então, final menos inicial. Como que nós fazemos o povoamento total? Igual a somatória dos nossos incrementos dividido por quantas árvores tem, né? Porém, a gente tem que considerar o quê? Somente as que foram contabilizadas, né? Então, a gente pode usar aqui, ó, contar número, somente para contabilizar, as árvores desse espaço. Seria também, né, de G2 a G30. Confere se deu igual de vocês, porque eu posso ter comido alguma barriga aqui. Deu 3,17,6? Deixa eu conferir aqui que eu tenho a resposta. Eu não fiz o botão. Fazer qual mesmo, professor? Igual? Igual a somatória dividido por contar número, conte número. Que ela vai contar só as células que tem números, né? Porque vocês pularam algumas porque não era para fazer. Lembra, né? Se eu quero saber o incremento, é o quanto cresceu de um ano para o outro. Então, fizeram? Deu quanto? 3,176, né? Então, tá certo. 3,176. Qual que é igual a soma? Igual a soma, toda a coluna do G, né? Dividido por contar número. Da onde? Toda a coluna do G também. Então, selecionem ali a coluna do G também. Beleza? Vou fazer com vocês isso aqui. Nas fórmulas, o que se utiliza, né, para saber os incrementos? Deixa eu abrir aqui de novo a aula. Ai. Isso, soma. G2 é o G29? Aí conte número. Certo, todo mundo? Então, aqui nas fórmulas, o que se utiliza, né? Área basal. Para sabermos a área basal, o que a gente precisa antes? Da área transversal, né? Ou área seccional. Então, lembrem, área basal é o quê? Somatória de área transversal ou área seccional, que é a mesma coisa. Que é representado pelo G minúsculo, né? Então, área basal é o G maiúsculo e área seccional ou área transversal é o G minúsculo. Então, aqui, nós vamos precisar o quê, né? Já deixei o spoiler aqui para vocês. A gente precisa calcular a nossa área transversal, tanto inicial quanto a nossa área final, tá? Então, vamos lá. Qual que é a mesma fórmula? Isso, então, igual a π vezes o nosso diâmetro ao quadrado. Qual que vai ser o nosso diâmetro? Qual que vai ser o nosso diâmetro da área inicial? Oi? De 80, né? Exatamente. Então, nossa área seccional inicial vai ser referente ao ano de 1980. A nossa área seccional ou área transversal final vai ser referente à nossa segunda medição, que seria de 1997, tá? Então, vezes diâmetro ao quadrado, vamos dividir por quanto? Oxe, tá difícil aqui. Aí.
dividido por 40.000, porque está em centímetros, né? Se o nosso diâmetro estivesse em metro, ia dividir por 4. Ixi, saiu com algum espaço aqui. Pi vezes o diâmetro ao quadrado, agora foi, dividido por 40.000. Opa. E aí, arrasta para baixo. Oxi. Aonde não tem divido, ele não vai preencher, né? Vai ficar com 0. Deixar aqui 4 casas somente, tá ótimo. E agora vamos fazer a nossa área final. Então, igual π vezes nosso diâmetro final, que seria então da nossa segunda medição, 1997, ao quadrado dividido por 40.000. Arrasta para baixo. Aonde não tem, ele vai ficar com 0. Tá todo mundo me acompanhando? Qual a dúvida? Quem já fez, confere aí. Se o meu estiver errado, também me fale. Não. Dentro do parênteses não é nada no pi. Esse é fora. Aí, esse é do lado. Versão quadrada. Igual π, fecha parênteses, vezes, nossa, não colocou vezes, diâmetro inicial ao quadrado, dividido por agora foi. Todo mundo? Façam o final também. Tá preenchido já o final? Esperem aí. Oi? Isso. Então, inicial, a nossa primeira medição, 1980. Final, nossa segunda medição, 1997. Conferem aí. E aí, vamos preencher a nossa tabela aqui, né? Então, o que é GF maiúsculo? Esperar todo mundo terminar. Quando vocês terminarem essa área inicial e área final, vocês me falam. Todo mundo já fez a área transversal, inicial e final? Sim? Sim, lá embaixo. É aquele que... Não, só o primeiro que precisa, tá? Só o IPA. Que é o nosso incremento só. O resto não. Não necessita. Então, vamos lá, gente. O que seria, então, esse GF? É a nossa área basal. O que é a área basal mesmo? Isso, das áreas transversais, né? Então, vamos lá. Onde é o GF é o quê? Vamos ter que somar as nossas áreas transversais, iniciais e finais, tá? Dava para fazer o quê também? Tabela dinâmica, né? Mas hoje vamos fazer igual os incas, maia e astecas, para vocês visualizarem como que é que considera, então, ingresso, mortalidade, essas coisas. Só na tabela dinâmica já vai dar o resultado pronto e vocês não vão compreender, tá? Então, gente, presta atenção, ó. Onde é o GF é o final, aonde é o I é o inicial. Então, vou fazer primeiro o GF. O que eu faço? Soma
da minha espécie 5. Qual que é a minha espécie 5? É a de azulzinho aqui na minha tabela. Então, vou selecionar somente os indivíduos dela. Por isso que eu deixei colorido, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora, quem pintou tudo da mesma cor aí, ó, só lamento. Tá? Então, o que é minha área transversal? É soma. Então, igual soma todos os meus indivíduos. Eu sei que cada cor é uma espécie, então... O primeiro é qual? Professor, mas é de onde? Ah, tá. Primeiro final. É que o primeiro tá o final aqui, ó, de 1997. Então, Mas selecionei. Então, mas é o dado? a área seccional, né? Lembrem, gente, área basal é o quê? Somatório de área seccional ou área transversal. Como que o professor sabe Igual soma e seleciona os indivíduos. Só isso. Opa, pulei alguém. Eu vou até deixar aqui. Ó, minha espécie 3 é amarela, ok. A minha espécie 5 é azul, ok. A minha espécie 6 é a laranjinha, ok. A minha espécie 8 é a rosinha, ok. Minha espécie 9 é a verde que eu pulei. Ok. A minha espécie 12 é o laranja escuro. E a minha 24 Então lembrem que é o quê? Somente somatória. Vamos fazendo aí todo mundo. Se alguém precisar de ajuda, me chama. Se alguém ficou para trás. Igual soma. Eu coloquei o final primeiro, porque como é um menos o outro, né, para não ficar, para pegar certinho. O Igor não precisa do último, né? Professora, do 6, a senhora pegou quantos? Não sei. Já que ela pegou os 3, só que é só 2. É porque tá zero, né? Não, fez. Ah, no final não sei, né? Ah, é só 3. Então, mas vai dar só os 2, né? É. O I não, né? Não, é área basal, gente. Aqui não tá ainda excluindo ingresso, mortalidade, nada. Então soma todo mundo. Não, aqui é área basal final e área basal inicial. Então o que tinha no início e o que tinha no final. Não tá levando em consideração incremento, mortalidade, nada. Tá considerando todo mundo. Tá? Então lá no início, então se tinha incremento, ela entra. Se tinha mortalidade, entra todo mundo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tô fazendo aqui junto com vocês, tá? Então, se der diferente, me fala. O filho errado já viu isso, né? Por quê? Não tava tendo nada. Não bateu isso. Não. Mas o que é? Não. Vai, entra no primeiro. No primeiro. Clica. É dirigido por 17. 17. É, tem 17 anos. Tem de 80 a 97. Tem uma diferença de 17 anos. Então digita 17. Não selecionador. Não, só digita porque é do período. Aí agora vai pra baixo. Até o final. É, na verdade, não, tá. É que na verdade acho que é só o que tem que você considera, tá? Onde tem I, onde você tem M, você pula. Ou você faz tudo e depois ataca o que der negativo. Aí pra ver colocar, tipo. Mas arrasta pra baixo até aqui, ó, no caso. Aí essa você pula, você faz na outra. Mas, mas aqui
anotação. Pra continuar com a sua. Aí você pula essa, a outra mesma forma, mesma coisa, de 17. Tá? Aí ou você faz tudo depois você só apaga onde tem. Ela continua no mesmo formato. É a mesma coisa, pra tudo. Tá? Seguiram aí? Tranquilo? Se não der certo, me chamem. Que eu vou até vocês, atendimento personalizado, exclusivo. Esse total é só somar tudo, né? Isso, gente, o total é só somar tudo. Pode já arrastar tudo pro lado. Deixa eu conferir. 168, 1427, final. Oi. Por que são tudo? Mesmo as que morreram, elas não vão. Porque ele só quer saber a área basal daquele momento. Só. Ainda não tá fazendo essa questão da dinâmica. Daquele ano era essa área basal que tinha. Ainda não está detalhado. Certo? Agora ingresso. O que vai ser as árvores de ingresso? As que entraram depois, né? Então, na primeira, teve algum ingresso? Não, né? Porque não teve nenhum ingresso. Estão todas vivas. Nas duas medições. Então, 0. Na segunda, teve? Não. Na terceira, teve? Teve, né? Teve qual árvore? A árvore 3, lá na 6. Então, igual, qual vai ser sua área aqui? Vamos pegar a nossa área seccional, né? Certo? Na 8, teve? Teve também. É a final, né, gente? Porque ela teve inicial? Não, né? Porque ela era 0. Então, qual que vai ser o meu ingresso? Quer dizer que teve esse ingresso de diâmetro em 17 anos. Então, a gente considera final. Certo? Isso também para a próxima. Para 9. Teve 2, né? Então, o que a gente faz? Soma as 2 que teve. Terceira, teve ingresso? Não, né? Terceira não, a 12. Não teve ingresso. E a última teve ingresso. Só uma também, né? Certo? Deixa eu conferir se eu não deixei nenhuma para trás.
0,827. Certinho. Então, ela ingressa, o que acontece? No primeiro diâmetro, 1980, vai estar zerado. No meu segundo diâmetro que ela vai aparecer, né? No meu segundo inventário. Então, é claro que eu vou considerar do meu segundo inventário. Mortalidade, mesma coisa, mas agora eu vou fazer o quê? Ver qual teve mortalidade. Primeira teve mortalidade? Não. Espécie 5 teve mortalidade? Não. Espécie... Opa. 6. Não também. Espécie 8. Não também. Então, onde não teve, coloca 0. Espécie 9. Teve bastante, né? Então, agora o que eu faço? Eu considero qual o incremento? Inicial, né? Quer dizer que eu perdi tudo isso de incremento. Porque ela morreu. Então, vamos somar todas que estão com minha área inicial. Terceira, teve? Teve também, né? Terceira não, a 12. Opa. Então, vamos somar também os meus incrementos, mas somente da mortalidade. Zero, 0,7523. Façam aí incremento e mortalidade. Quando vocês terminarem, me falem pra gente ir pro próximo. Deu certo agora, Zé? Tem, professor. Isso aqui é esse mesmo, não. E desse diâmetro ao quadrado, Esse não. dividido para cá. Aí arrasta pra baixo. Ó, confere se... Certo, né? Tá. Aí agora o final. Isso, aí agora os próximos é só olhar as fórmulas e aplicarem aí. Então, CB, o que é? Fazer assim fica mais fácil para mim visualizar. Opa. Então, o que é o CB? Igual, abre parênteses, a minha área transversal final menos o incremento, menos minha área transversal inicial menos a mortalidade. Essa fórmula aqui, ó, opa, igual área transversal final menos o que teve de ingresso menos área transversal inicial menos mortalidade. Quanto que deu? 0,4173. Deixa eu olhar meu gabarito. 0,4173. Muito bem. Dando certo aí, Andressa? Então, esse é um dos mais facinhos que tem, nosso. Tá? Então, o que seria esse CB? É o crescimento periódico bruto, né? Então, ele vai considerar o quê? Somente a área transversal e ele vai excluir o que teve de ingresso e o que teve de mortalidade. Aí, agora, então, ele vai pegar só o bruto mesmo. Vamos pro próximo? Todo mundo conseguiu o CB? Fez e arrasta para baixo.
Para ele arrastar certinho, você tem que fazer clicando na célula, né? Não digitando 0. Tem que clicar nela. Professora, só repete o CB rapidinho. CB É a área basal final. é a área basal final menos o que teve de ingresso, fecha parênteses, menos área inicial menos mortalidade. Opa. Deu certo? Deixa aqui, ó, bem grande a fórmula para vocês enxergarem. Deu certo? É isso aqui, é a área basal final menos a inicial. Menos a área inicial, menos a mortalidade. Vejam se vocês colocaram certo nas colunas, o que é a área basal final e inicial. Vocês não inverteram os diâmetros. Não, dá tudo errado. Então, o final é o de 97, o inicial é de 80. CBI. Então, o que seria? Opa. Igual minha área final, área transversal final, menos o quê? A minha área inicial menos mortalidade. Certo? E arrasta para baixo. A minha mortalidade é diferente. Veja se selecionou certo os valores. Ah, o final é 0,7? 0,75. 23. Mortalidade só as 3 últimas que tem. Ó, a mortalidade do H14 é o H18, a primeira. Da espécie 9 foi do 14 ao 18, tá certo? 14 e 18, perdão. Não, do 14 ao 18 mesmo. Então, as duas últimas é ingresso na mortalidade. É do 14 ao 18. Deu certo? Quanto que fica o CL, professora? CL, como que é o CL? Vamos fazer agora. Opa. GF menos ingresso menos o GI. Opa. Esses negativos. Tem que apagar. Tá? E o CLI vai ser somente final menos inicial. No CLI, pessoal, como é... Prestem atenção, o que essa tabela está dizendo para nós? Observando principalmente esse CLI, que é a nossa área final menos a área inicial. Oi. É porque no CBI tá dando um valor negativo. CBI? O meu CB deu negativo. O meu CL tá me dando. Aí. Ó, pessoal, CBI, o que é o CBI? Área final menos a área transversal menos a mortalidade. Vocês colocaram entre parênteses? Porque a mortalidade é para excluir da área inicial. Vocês colocaram certo a área transversal final e inicial, cada um na sua coluna? No CL tá dando vários negativos? Está errado? Não. Não tá. Não, pode deixar no CLI. Ah,
Até no CL, se nós deixarmos, o que que ele... Opa! É negativo. O que que tá dizendo aqui, pessoal? A gente for olhar esses negativos. No CLI, por que que deu negativo? Por que que o CLI deu negativo? Em engenheiros. Porque não tem árvore ingressa. Porque não tem árvore ingressa? Olha só, nós observamos os dados de ingresso e mortalidade. Teve o quê? Teve um número bem considerável de árvores mortas, certo? Então, olha o tanto de mortalidade que teve, se a gente for considerar. Olha só, ingresso, 0,0827. E mortalidade, qual que foi maior? Mortalidade ou ingresso? Olhando nossos dados. Mortalidade foi bem maior, né? Então, quer dizer o quê? Que em 17 anos, ela teve um crescimento, né, de milímetros por hectare baixo. E ainda o que cresceu teve o quê? Muita mortalidade. Então, poucas árvores se desenvolveram nesses 17 anos. Poucas árvores teve de ingresso e teve bastante mortalidade no final. Então, por isso que o nosso CLI deu negativo. Por quê? Porque se for considerar a minha área basal final com a minha área basal inicial, quer dizer que mais morreu indivíduos do que ingressaram indivíduos. Não é verdade? A gente pode colocar uma tabelinha para interpretar na prova? Pode, né? Muito fácil. Então, olha só. Se deu negativo, é só a gente olhar aqui os nossos resultados, né? A mortalidade foi maior do que os ingressos. Então, quer dizer que a minha dinâmica aqui está em equilíbrio? Minha floresta está em equilíbrio? Não, né? Porque mais está morrendo indivíduos do que está regenerando. Lembre, né? O ideal, se eu estou fazendo um plano de manejo sustentável, o que que seria o ideal? Eu estar retirando esses indivíduos, porém ter indivíduos regenerando para dar base para o meu plano de manejo, para minha floresta não ficar em desequilíbrio. Se em 17 anos teve isso, imagine em 30 anos, em 40 anos, se continuar com a exploração dessa forma. Ela está sendo uma exploração de impacto reduzido? Provavelmente não, né? Porque o impacto está sendo bem significativo. O que está ficando de floresta na árvore, ela não está dando conta de se recuperar nesse período de 17 anos, tá? Vai ficar negativo, então? Pode deixar o CLI negativo, por quê? Porque visualmente fica mais fácil de vocês interpretarem. Se deu negativo, quer dizer o quê? Que o meu incremento final, que seria minha área basal final com a minha inicial, tá sendo negativa. Quer dizer que mais morreu o indivíduo do que ingressou na minha floresta. Todo mundo entendeu isso? Então, por isso que nós fizemos por partes, tá? Por isso que eu quis montar com vocês essa tabelinha, em vez da gente pegar só da tabela dinâmica, para vocês entenderem esses cálculos. Em alguns considerou incremento, em alguns considerou mortalidade, em outros excluiu mortalidade, excluiu incremento. Deu certo agora de vocês, os negativos? Corrigiu? Pode, quem terminou já pode salvar e pode mandá-la no Moodle, tá? Mas entendam essa parte da interpretação. Então, aqui eu pedi para vocês a área basal, mas eu poderia ter pedido volume, por exemplo. Né? Então, além dessa planilha aqui da área basal, o que nós faríamos? Mais uma planilha de volume, né? Aí, então, para isso eu precisaria da altura das árvores, teria que calcular o volume, provavelmente meu volume também daria negativo. Por quê? Porque não cresceu, né? Não teve acréscimo de volume. Na verdade, o que tinha foi perdido de um ano para o outro. E a gente consegue visualizar bem isso quando a gente soma o total de incremento e o total de mortalidade. Tá? Opa. Ai, meu Deus. Deixa eu diminuir aqui esse zoom. Então, olha só, o meu CL é o quê? Meu crescimento líquido, excluindo o que teve de ingresso. Então, o que ele vai considerar? Somente o meu crescimento líquido e a minha mortalidade também vai estar com peso. Por isso que se eu deixar aqui, ó,
o meu CL, que também deu negativo, também vai dar o quê? Negativo. Por quê? Porque ele já está excluindo o que teve de ingresso depois, está considerando somente o que teve de mortalidade. É o líquido, por isso que ele também dá negativo. Entenderam? Porque ele excluiu o que tinha de ingresso e considerou somente a área final e a área inicial. Então, olha só, CL líquido é a minha área final menos o que teve de ingressos. Então, ele desconsiderou árvores que entraram depois. Porém, o peso da mortalidade continuou, porque ele pegou as áreas transversais iniciais. Não desconsiderou o que morreu. E continuou considerando. Então, por isso que dá negativo aqui também. Captaram? Mas aí aqui, realmente, no crescimento líquido, onde a gente exclui ingresso e mortalidade, fica mais claro ainda. Que então teve o quê? Olha a nossa tabela. Teve mais árvores com mortalidade, que deu 0,75, do que árvores novas ingressando. Então, quer dizer que o peso do meu desbaste, ou de alguma coisa que aconteceu nessa floresta, sei lá, passou um furacão aqui, deu uma doença, deu uma praga, formiga, fogo, enfim. Então, quer dizer que morreu mais árvores do que regenerou nesses 17 anos. Professora, na prova você entendeu? Pode trazer. Na prova? Pode trazer, mas eu vou colocar. Se eu colocar cálculo, gente, vai ser mais questão de interpretação mesmo, tá? Eu não vou cobrar essas fórmulas para vocês fazerem. Mas eu quero que vocês olhem e entendam o que está acontecendo. Então não precisam se preocupar com as fórmulas em si. Mas quem querer trazer, de repente, para confirmar alguma ideia de vocês, pode trazer. Mas vai ser mais para a parte teórica mesmo, tá? Por isso que a gente está fazendo essas atividades em sala, para vocês terem cópias, se um dia vocês precisarem, né? Vocês têm para estudar. Mas o que eu quero mais é que vocês entendam e interpretar esses resultados. Todo mundo conseguiu? Deu certo agora? Esses finais, esses iniciais. Vou deixar aqui, ó. Tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação da nossa aula. Depois eu adiciono lá, me seguir.